Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o que é ser um adulto preparado e como que nós podemos ser adultos preparados. A criança no mundo adulto, ela muitas vezes não é vista como um ser social. Ela é alguém que ela não pode querer, ela não pode falar enquanto adulto fala, ela não pode encostar nas coisas. O mundo adulto, ele é limitante para a criança. Então a criança ela não pode fazer e não pode querer muitas coisas. O adulto ele se acha no poder e na razão de tudo. Mas a criança ela precisa do adulto. Então, como que a gente pode mudar o adulto que ele é agressivo, intolerante e impaciente? Essa minha pergunta é para vocês. Quero que vocês me respondam nos comentários. Como vocês acham que o adulto que é agressivo, intolerante e impaciente pode refletir sobre o seu modo de educação? O adulto, em sua maioria, não estuda para ser pai e mãe. Pesquisa até os próximos tênis que vão comprar, mas não pesquisam métodos de educação. Por muito tempo se achou que mãe era ser instintivo, que é da mulher ser mãe, educar e cuidar. E ainda assim, há adultos que insistem em não mudar, se preparar para ter uma criança. É necessário preparar a si mesmo e ao ambiente. Os pais e a família pensam no quarto, nos brinquedos, nas roupas, nos itens todos que a criança precisa ter. Mas, em sua maioria, se esquecem que precisam preparar o psicológico, o físico e o social. É necessário que os adultos reconheçam que precisam ser o suporte, os guias da criança, e com isso também é necessário que os adultos não sejam orgulhosos, que não sejam superiores, de se acharem superiores, que eles mandam na criança. Em Montessori, a gente diz que a criança é quem constrói o homem. Então, são as crianças que nos mudam e que nos reconstroem. A gente acha, nós adultos, a gente acha que a gente sabe de tudo. E aí o que acontece? Vem a criança e ela desconstrói tudo. Então, quantas vezes vocês já não ouviram uma mãe ou até mesmo vocês falaram que, mas minha filha não vai fazer tal coisa, mas meu filho não vai ser assim, porque meu filho não vai fazer birra, ou, meu aluno, ele não vai agir dessa forma, e se ele agir, eu já sei como fazer, né? Eu já sei como resolver. As crianças, elas chegam para nos fazer repensar em nós, nelas e no mundo em volta, sejam os filhos ou os alunos. A nossa convivência com as crianças é um eterno desconstruir e construir. O adulto preparado é nos pilares em Montessori. E há uma frase dela muito interessante que diz o seguinte: o adulto não tem compreendido a criança e o adolescente. Em consequência, trava contra eles uma luta perene. O remédio não consiste em fazer o adulto aprender alguma coisa ou integrar uma cultura deficiente. É preciso partir de uma base diferente. É necessário que o adulto encontre em si mesmo o erro ignorado que o impede de ver a criança. Então, o que eu entendo por essa frase? Que é preciso que a gente se autoconheça, tá? É preciso a gente saber o porquê que a gente age assim. Olhar para a criança com humildade e reconhecê-las como seres sociais e legítimos, que fazem parte de um todo e, além disso, que são diferentes de nós. Então, é necessário que a gente olhe e a gente pense por que a gente grita, por que a gente chora, por que a gente se desespera, por que a gente agride, né? Então, o que vocês acham que nos impedem de ver a criança como criança? Agora eu vou dar um passo a passo para vocês de como podemos nos tornar adultos preparados. Primeiro, então, é necessário que a gente confie na criança, o que é bem difícil, porque a maioria de nós somos super protetores. Então, a gente não deixa a criança no chão, a gente não deixa ela brincar em certas coisas porque a gente acha que ela vai se machucar ou se sujar. A gente não deixa ela subir em certos lugares porque a gente acha que ela vai se machucar, vai se quebrar. E há milhares de exemplos que eu poderia citar aqui. Então, para aprender a confiar, é necessário que a gente observe. E esse é o segundo passo. Então, a gente tem que observar, anotar, tirar fotos, filmar, escrever,
E é difícil isso, porque é difícil que a gente tenha paciência de ficar observando uma criança. Normalmente, a gente quer se intrometer. Então, quando a criança está colocando tênis e ela não está conseguindo, a gente já quer ir lá e colocar por ela. A gente não tem a paciência de ficar observando, ver se ela realmente precisa de ajuda. Se ela precisar de ajuda, a gente não vai fazer por ela, a gente vai fazer com ela, a gente vai demonstrar, a gente vai fazer uma pequena parte de colocar a ponta do pé, por exemplo, e ela coloca o resto, ou a gente coloca o resto. Então, é muito difícil que a gente tenha essa paciência da observação. E aí, quando a gente aprende a confiar e a observar com paciência as crianças, o próximo passo é conseguirmos induzir a criança a fazer alguma coisa, alguma atividade, tá? Então, normalmente os adultos eles acham que eles mandam nas crianças, isso na verdade não acontece, tá? Se a criança obedece, normalmente é por causa de medo, né, de receio que vai acontecer alguma coisa agressiva com ela, ou ela vai obedecer a quem ela acha que é o exemplo, tá? Quem ela admira. Nós temos os 3 princípios também da obediência Montessori que eu posso estar mandando para vocês. Então, em Montessori, a gente não manda, a gente não dá ordens. Tudo é feito como um acordo, como um combinado. Tudo é feito com amor, tá? Com afeto. Então, no meu canal do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou estar mandando para vocês os 10 princípios do educador Montessori, para vocês terem como um manual do adulto preparado e também esses 3 níveis de obediência Montessori. Quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu não me sentia nada preparada. E até hoje eu tô em construção. Não é porque eu tô aqui falando com vocês, fazendo essa semana, que eu sou totalmente 100% preparada, que eu sou o adulto perfeito. Eu ainda estou estudando, eu estou compartilhando com vocês coisas minhas e estudos meus, tá bom? E como eu já falei antes, eu já li várias coisas sobre disciplina positiva, já estudei várias coisas, mas quando aconteceu a primeira briga na escolinha entre 2 crianças, eu não sabia como agir. Eu paralisei, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Então, tudo que eu já tinha lido desapareceu da minha cabeça. E aí eu fui aprendendo com as práticas e experiências, entendendo o que fazer, o que não fazer no conflito, tá? E que a gente também não deve comprar todas as brigas das crianças, porque senão isso vai ser muito estressante. Então, você que é pai e mãe principalmente, escolha as brigas que você deve comprar dessa criança, tá? Uma das coisas que eu notei que começou a me conectar mais com as crianças e com os adolescentes também foi quando eu me mostrei vulnerável, tá? Então, essa questão da humildade que a Montessori fala, eu sinto que é uma questão mais de se mostrar vulnerável, tá? Então, quando acontecia uma briga, uma birra, um choro, eu me colocava à disposição da criança, mas também me colocava em posição de humildade. Então, eu falava coisas do tipo assim, quando aconteceu tal coisa comigo, eu também chorei, eu também me desesperei, eu fiquei com raiva, mas aí eu me acalmei de tal forma, ou eu resolvi o problema de tal forma. Então, com experiências próprias, a gente pode fazer com que eles vejam em nós algum exemplo, né, de como que eles podem resolver as coisas pessoais deles. Muitas vezes a gente acha que quando acontece alguma coisa com a criança, uma birra, uma briga, qualquer coisa assim, a gente acha que a gente vai resolver por elas, que a gente vai super mega ajudar, mas às vezes a criança ela não quer nem saber, ela não quer te ouvir. Então, dependendo da criança, dependendo da sua observação, tá? Dependendo qual for a criança, qual for a necessidade, o comportamento dela, a gente não precisa dizer nada, a gente não precisa fazer nada assim de imediato, de solução. O que a gente precisa é ser um apoio, ser um suporte, estar ali para a criança, tá? Porque às vezes elas arranjam, elas descobrem soluções sozinhas. Então, muitas vezes elas querem mais um colo, um carinho, um apoio, para depois elas irem lá e resolverem por si só, tá? Muitas vezes já vi isso acontecer, de crianças estarem brigando e tal, e eu, ao invés de me intrometer e ficar observando, quando vê elas se resolveram. Não foi preciso eu fazer nada. Amanhã, então, a gente tem uma live sobre birra, o que fazer, o que é a birra, o que fazer quando a birra acontece, lá no meu Instagram, @montessoricoafeto.
E depois eu vou estar postando então essa live aqui para vocês também, que me acompanham somente no YouTube. Entre no meu canal do Telegram, no meu grupo do Telegram, para vocês receberem o certificado dessa Semana do Adulto Preparado, tá? Os links de sites que eu vou indicar para vocês e livros para vocês estudarem sobre o adulto preparado. Também vão receber o resumo dessa live, tá? Tudo que eu falei aqui para vocês vai estar tudo anotadinho, escrito. E no final da semana vocês também vão estar recebendo um e-book do adulto preparado que vai conter todas as informações da semana. Muito obrigada por me acompanhar, um beijo e até amanhã.